Agora com som? Então, boa tarde, gente. Desculpa, falha técnica aqui acontece, mas vamos tentar aqui fazer a melhor entrevista possível com o chanceler Celso Amorim, ex-ministro de Relações Exteriores nos governos Itamar Franco e do ex-presidente Lula, durante os 8 anos, né, do presidente Lula, e também ministro da Defesa no governo da presidente Dilma Rousseff. Agora com áudio, boa tarde. Como é que vai, chanceler? Boa tarde, prazer estar aqui. Grande admirador aqui do trabalho do 247. Obrigado. Quem me entrevista é Paulo Moreira Leite, aqui ao meu lado, e eu, Leonardo Atush. Agora sim, agora estamos recebendo. Ótimo, com bom som. Ufa. Desculpa, gente, acontece. Eu queria começar lembrando, quer dizer, quando o senhor foi ministro, chanceler, né, ministro das Relações Exteriores, o Brasil viveu uma fase de muito prestígio internacional, a tal ponto que o senhor foi apontado num perfil da Foreign Policy como o melhor chanceler do mundo, e eram várias vitórias, seja, sei lá, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, indicações para cargos importantes aí nos organismos internacionais. Isso se perdeu, quer dizer, por que o Brasil passou de uma posição de protagonismo para uma posição hoje que muitos veem como subalterna? Bom, obrigado aí pelas referências. Naturalmente, tudo isso tem muito a ver com as circunstâncias da eleição do presidente Lula, né? Quer dizer, eu acho que também o Brasil veio vindo num processo, quer dizer, o Brasil vinha melhorando, quer dizer, indiscutivelmente, quer dizer, nós tivemos uma consolidação da democracia. Pelo menos pensávamos que tinham tido uma consolidação definitiva da democracia. Veio depois, digamos, a estabilidade econômica, que não deixou de ter seu peso, e veio um governo do presidente Lula eleito, né, que não só tem um grande significado democrático, né, um homem vindo do povo realmente ser eleito presidente da República, e a perspectiva, na ocasião, porque estamos falando em 2003, depois virou realidade, mas a perspectiva de uma melhora num dos problemas mais graves do Brasil, que é a desigualdade. Então isso tudo acho que encheu muito o brasileiro de autoestima, e a política externa pode corresponder a essa autoestima e ser, digamos assim, ativa e altiva, como eu defini na época, e isso, digamos, ao contrário do que muita gente pensava, que isso ia nos trazer atrito, isso trouxe respeito. O Brasil tinha uma excelente relação com outros países em desenvolvimento, sobretudo com os vizinhos, integração sul-americana, mas também com a África, com países árabes. Fizemos várias coisas, um grupo Índia, Brasil, África do Sul, depois BRICS, né? E isso, a reunião entre a América do Sul e países árabes, todas essas coisas deu ao Brasil um peso muito grande. E a presença do presidente Lula, com a trajetória de vida dele e com a perspectiva também, digamos, de um governo, eu não diria nem socialista, porque o Brasil jamais aboliu o sistema capitalista, mas um governo voltado para questões sociais e democrático. Então, quer dizer, havia uma alternativa democrática para a América do Sul, para a América Latina. Eu acho que isso tudo nos deu muita força, além dos fatos brasileiros, digamos assim, estruturais, que sempre existiram, mas que muitas vezes foram subestimados por governos anteriores por motivos diversos, né? O Brasil, país do tamanho que tem, né, quinto país do mundo em território, quinto em população, uma das 10 maiores economias do mundo, chegou em certo momento, foi a 7ª. Um país vocacionado à potência, né? Quer dizer, a ser uma potência efetivamente na cena internacional. Sem dúvida, e eu acho que não é uma percepção que vem de longe, de certa maneira, lá Barão do Rio Branco, o próprio Rui Barbosa, quando atuou na Haia, também atuou de uma maneira destemida e desassombrada, né? E para falar de um exemplo mais recente, o Santiago Dantas, né? Ele diz, olha, o Brasil está vocacionado não apenas a lutar pelos seus interesses, claro que ele tem que lutar pelos seus interesses, mas também ajudar a resolver os grandes problemas mundiais. Por que hoje isso se perdeu claramente? Hoje a gente vive um governo e vive uma circunstância que a gente não vê sequer a posição de líder regional que o Brasil possuía, que foi reconhecida também, suplantando o México como sendo realmente interlocutor da América Latina em relação... O que aconteceu? O que perdeu essa vocação? Não se quer essa vocação? O que é? Olha, eu acho que uma política externa independente sempre teve muita resistência da elite brasileira. Da própria elite brasileira? Da própria elite brasileira. Claro que uma vez ou outra, algumas coisas assim, poderiam ter algum apoio, mas todos os movimentos que nós fizemos, por exemplo, em relação ao Oriente Médio, aqui mesmo na América do Sul, na América Latina,
muitas críticas. O Brasil perde tempo. Uma vez um jornalista me perguntou por que o senhor dá tanta atenção à América do Sul? Eu falei, porque eu moro aqui, né? Então tem que dar atenção aqui. São nossos vizinhos, né? É como você morar num bairro, né? Quer dizer, você tem... porque você mora no Itaim, vai dar atenção a, sei lá, o quê? Higienópolis? Não, você tem que dar atenção primeiro ao Itaim, depois a Higienópolis. Depois Higienópolis, tudo bem. E, aliás, foi o que nós fizemos. Quer dizer, as pessoas dizem, não, o Brasil desprezou. Olha, durante o governo Lula se estabeleceu uma parceria estratégica com a União Europeia, se estabeleceu um diálogo global que frutificou mais no governo Dilma, mas foi as raízes no governo Lula, com os Estados Unidos. Enfim, sem falar do que eu mencionei, de outras ações como o BRICS, relações com países árabes. E as pessoas diziam, olha, a megalomania do Brasil de se meter nesses problemas. Eu posso lhe dizer, vou dar um exemplo, assim, se a megalomania nossa também é um erro de percepção dos outros brutal. Tomemos novembro de 2009. Vem ao Brasil, no espaço assim, de menos de 2 semanas, talvez no máximo 2 semanas, o presidente da Autoridade Palestina, o presidente de Israel, nunca tinha vindo, visita de Estado, o presidente do Irã e o presidente da França, que vem aqui discutir Irã. Ou seja, então, o Brasil passa a ser visto como um grande mediador. O Brasil na rota, o Oriente Médio, as discussões sobre o Oriente Médio passando pelo Brasil. Isso é para dar um exemplo agora. As pessoas dizem, mas o que isso interessa? Não, claro, porque você... as relações internacionais não são compartimentadas totalmente. Você não pode dizer, não, para nós interessam as relações econômicas, mas as políticas não interessam. Ou você é membro do clube e participa de tudo, ou você fica de fora. Não tem essa história de você dizer, não, eu jogo futebol, mas não jogo tênis. Não, ali você tem que jogar tudo. E o Brasil estava, e podia, pelas condições internas também, porque... enfrentou bem a crise econômica naquele momento, o país crescendo, o país passou de devedor a credor do FMI, bem, que é uma série de fatos que também reais, depois teve a pré-sal, enfim, e a percepção nítida de que o Brasil combatia a desigualdade e que lidava bem com os problemas sul-americanos também, que é outra questão Mas importante. Eu queria levantar uma questão, e aí, puxando aqui na minha memória, a primeira vez que eu entrevistei o ex-presidente Lula, ele não era presidente, havia em Belo Horizonte um encontro ligado à ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, eu era editor de economia em Minas, e o Lula fez uma espécie de encontro paralelo, recebeu sindicatos e tal. Ele se orgulha muito, né, e ele conta isso com frequência, de ter implodido o projeto da Área de Livre Comércio das Américas. Houve um viés anti-americano, por exemplo, no seu período no Itamaraty? Olha, ou não? Eu posso garantir a você que se nós fôssemos fazer um tipo ALCA com a China ou com a Rússia ou com a França, eu seria igualmente contra. É mesmo? Porque não tem a menor dúvida. Porque o acordo era inerentemente prejudicial ao Brasil. Por exemplo, ele limitava a possibilidade de usar poder de compra do governo. Limitaria, né, com o tempo. Coisas que os Estados Unidos usam com frequência. Com frequência. Limitar o poder de compra do governo para fazer política industrial, ele nos limitaria, inclusive, digamos, a quebrar patentes para ter remédios genéricos, continuando até uma política iniciada no governo anterior, de certa maneira. Enfim, criaria, digamos, mecanismos de resolução de controvérsias entre investidor e Estado que eram estranhas aos nossos objetivos, então seria totalmente negativo do ponto de vista estritamente econômico. Claro que, sendo os Estados Unidos a potência hegemônica nas Américas, além disso tudo, consolidaria uma situação hegemônica, deixando o Brasil muito sob a sombra de Washington, que eu acho que não nos interessa. Nos interessa ter boas relações com Washington, obviamente, mas não nos interessa viver sob a sombra de Washington, nem sob a sombra de nenhum outro, nem de Pequim, nem de Moscou, nem de Paris, uma coisa, ou Bruxelas. Preciso explicar, porque é uma coisa interessante. Uma coisa é você não viver, ter uma relação subordinada com Washington. Mas durante o governo Lula, assim, a relação entre os dois presidentes foi muito boa. A relação do senhor com o Colin Powell e com quem mais fosse também foi muito boa. Em vários pontos, a gente tinha... Venezuela, por exemplo? Exatamente. Eu falo justamente desse ponto, que para os jornais era uma grande questão latino-americana, a Venezuela explodia a qualquer momento, e havia entre o senhor e o Colin Powell um diálogo constante. Como é que foi isso? Como é que isso foi construído? Que é uma coisa que é pouco sabida. As pessoas... Como é que é? Olha, bom, a questão da Venezuela, que estava vivendo uma crise, não... Claro que os tempos mudam e a gente nunca pode difícil comparar. Hoje em dia, com o preço do petróleo mais baixo, o problema pode ser talvez socialmente mais grave do que era na época, mas era um conflito muito forte
E, aliás, o bom entendimento começou até na transição ainda, e Antes o Fernando Henrique Cardoso e o Lula se entenderam para o fornecimento de gasolina, creio, porque havia um lockout lá na PDVSA. Mas, enfim, o que aconteceu? Logo nos primeiros dias do governo Lula, teve a posse também do Lúcio Gutierrez, no Equador. E lá estavam presentes vários presidentes, ou altos funcionários de outros países, e aí foi lançada a ideia do Grupo de Amigos da Venezuela, sob liderança e coordenação do Brasil. Isso é uma coisa que os Estados Unidos aceitaram plenamente, né? E até gostaram de ter o Brasil como, vamos dizer assim, mediador, né, na verdade. Mediador. É melhor, né? Melhor do que mandar um gringo aqui, né? Claro. Primeiro também porque eles estavam com um prato cheio lá com o Iraque, com não sei o que, eles não queriam mais problema. Claro. Acho que isso também nos ajudou e nos facilitou, mas também porque nós não tivemos diálogo, nós não fizemos. Quando foi criado o Grupo de Amigos, isso tem toda uma história longa, está também lá nos meus livrinhos, então, mas de qualquer maneira, para não entrar na longa história, Fidel Castro, por exemplo... O Fidel Castro não queria. Não queria, criticou, etc. e tal, e o Chaves estava pensando que era para fazer um grupo de amigos do Chaves. E o presidente Lula teve que dizer para ele, olha, esse aqui não é um grupo de amigos do Chaves, é um grupo de amigos da Venezuela. Então tem que ter países que podem ter uma atitude simpática em relação à política que o Chaves estava realizando, mas tinha também que tivesse capacidade de ter diálogo com a oposição. Então nós fizemos um grupo que era o Brasil, que coordenava, né, Estados Unidos, México, que era um governo de centro-direita na época, né, um governo, não era nem o governo do PRI, era o governo do Fox, né? Chile, que era centro-esquerda, mas também bem moderado, e um governo Portugal e Espanha. Dois países na época com governo conservador. A Espanha, inclusive, tinha reconhecido o governo do golpe, né? Mas nós achávamos importante que o golpe venezuelano. O golpe venezuelano de 2002. O golpe de 2002. Aquele golpe que durou 3 dias. Durou 3 dias. Mas nós achávamos que era importante para ter diálogo com todo mundo. E no caso de Portugal e Espanha também, pelo menos na minha cabeça, tinha uma outra vantagem, tirar um pouco da ideia de doutrina de Monroe. Sabe, quer dizer, vamos fazer uma coisa um pouco... Não vamos botar... Ibérica, uma coisa um pouco ibérica. Vamos botar um pouco coisa mais geral, um pouco de ibero-americano, um pouco disso. E funcionou perfeitamente bem. Tem um episódio que até o presidente Lula costuma contar e que é absolutamente verdadeiro, que o Colin Powell mandou a embaixada americana... não usou a palavra submeter, eu não diria isso, mas consultou o Brasil sobre um discurso que um assessor dele ia fazer no Congresso americano, porque eu tinha falado com ele, falei, olha, nós estamos conversando com o presidente Chaves, vai ter o referendo revocatório, vai ter observação internacional, né, uma coisa muito importante, da OEA, hoje em dia isso é impensável que isso venha a ocorrer, observação internacional, etc. Agora, vocês também não podem, ele tinha lá um assessor, cuidava especificamente de Venezuela, que era o Roger Noriega, que era muito antichavismo. Eu falei, toma cuidado com o que ele vai falar no Senado agora. Ele nem entendeu inicialmente, não, mas eu não controlo os senadores americanos. Eu falei, não estou preocupado com o que os senadores digam, eu estou preocupado com o que o Roger Noriega diga, para não vir depois o Chaves e reagir de maneira assim, hiperbólica, como ele fazia, e aí a coisa ia... Isso às vésperas do referendo revocatório. E aí o Colin Powell fez uma coisa inédita, ele disse assim, me diga no Brasil quem cuida disso. E eu dei o nome da pessoa que cuidava disso, não vou pedir porque eu não sei se ele quer que eu diga ou não. Está escrito no livro, de qualquer maneira. Mas enfim, quem é a pessoa que cuida disso? Fulano de tal. Ele disse assim, pois é, então eu vou pedir a embaixada americana para mostrar ao fulano de tal o discurso que o Noriega. E o Brasil deu o visto bom, o Brasil deu o ok no discurso que o Noriega ia fazer. Olha, isso, eu sou diplomata há muitos anos, eu não vou dizer nunca antes na história do Brasil, mas isso é muito raro, quer dizer, muito raro na história da diplomacia em geral. Quer dizer, o Brasil dá o visto bom num discurso que um funcionário americano ia fazer no país. Então, isso só vale para dizer, não é para hipertrofia de poder, nem ter ilusões, mas para mostrar como era respeitada a nossa opinião. E como havia uma relação. E como havia uma relação de confiança. Uma relação de confiança. Então, quer dizer, ao contrário do que se imagina, o que ganha uma relação de confiança não é a submissão. Não é a submissão. É a independência e, ao mesmo tempo, digamos assim, lógico, um diálogo racional, respeitoso. Esse ponto que eu queria perguntar, porque, assim, quer dizer, muitas pessoas sabem, por exemplo, falava-se ali em diplomacia sul-sul, quer dizer, o comércio brasileiro na América do Sul, na América Latina, cresceu muito. Com os países árabes, com a África e tal. Mas as relações, por exemplo, com as potências, com os Estados Unidos, foram prejudicadas ou não? Se o senhor fosse levantar pontos positivos da relação Brasil-Estados Unidos nesse período. Olha, cresceram. Aliás, até cresceu muito o superávit americano também, devo dizer, nessa época. Mas
Eu vejo, quer dizer, qual teria sido outro caminho? Fazer uma ALCA? Hoje nós vamos estar vivendo uma situação como a do México. Primeiro que o Brasil não é o México, quer dizer, então... Hoje eles estariam discutindo um murão, né? Não vai ser só um muro do México. O Brasil, para o bem ou para o mal, está mais longe dos Estados Unidos. E mesmo antes do Lula, ele já tinha um comércio mais diversificado. Eu me lembro, foi no governo Itamar que surgiu a ideia de fazer um acordo com a União Europeia. Como é que deve ser esse acordo é outra questão. Foi o governo Itamar meio para ter um outro eixo. Para ter um outro eixo, porque naquela época a ALCA parecia inevitável. Inevitável. Então a gente tinha que ter um outro eixo para manter esse equilíbrio. Bem, com a evolução e o que nós conseguimos, as pessoas queriam que a ALCA vigorasse em 3, 4 anos, 5 anos. Em determinado momento, o negociador principal brasileiro disse assim, então eu vou propor 7 anos e meio. Ele estava lá na coisa. Eu digo, não, vamos ficar nos 10 anos. Mal imaginava eu que eu ia voltar para ser ministro também, que viria o Lula, não podia imaginar nada disso. Mas qual era a minha preocupação? Porque no meio tempo a gente podia consolidar o Mercosul, podia ter avanços na América do Sul. Esses 7 anos para 10 anos foi no governo Itamar. Foi o governo Itamar. Que o senhor estava ali no comando da diplomacia. Era o ministro. Esse assunto ficava na nossa mão, naturalmente. Resolvi Itamaraty. Eu tinha bons assessores que trabalharam muito bem, etc. Então, isso... Mas aí, quer dizer, quando voltamos... Só para dizer, quer dizer, na realidade, nós bloqueamos a ALCA, mas eu acho que nós bloqueamos com, digamos assim, com um golpe de jiu-jitsu. Não foi dizendo, não vamos fazer o que talvez nos expusesse, talvez o governo nem aguentasse. Nem o ministro aguentasse. Não, é verdade. Porque o governo estava se estabilizando, o PT, etc. Nós fizemos a negociação apenas... Aos poucos nós fomos dizendo, não, tudo bem, vamos negociar, mas tem que ter as coisas do nosso interesse. Sei lá, por exemplo, subsídios agrícolas. E certas questões para nós são inegociáveis, como, por exemplo, compras governamentais. Ou tinha uma outra questão mais complicada em relação a investimentos e serviços, é muito técnico para descrever aqui, mas que abriria muito o nosso mercado. Patentes. Nós já tínhamos aceito regras na OMC, mas as regras na OMC nos davam alguma flexibilidade. Eu não queria perder essa flexibilidade. Então, aos poucos, quando nós fomos trabalhando nessas coisas, eu acho que a ALCA foi se tornando desinteressante para os próprios americanos. E aí, no final, quer dizer, restava como projeto geopolítico. Eu me lembro, a última conversa que eu tive com o Bob Zoellick, o famoso sub do sub, né, mas que era sub do sub do sub, faltou um sub, eram 3 subs. Mas que eu tinha uma relação, acabei criando uma relação boa com ele, de trabalho, etc. E ele, quando ele estava se despedindo do cargo, eu tive uma conversa com ele, foi em janeiro, mais ou menos, de 2005, em Davos. E eu fiz uma pergunta a ele, vem cá, e se a gente tivesse feito a concessão que vocês queriam em propriedade intelectual, vocês teriam dado as cotas de açúcar que a gente estava pedindo? Ele não respondeu. Obviamente não teriam dado, porque aí... E além de que eles têm aquela proteção que o Congresso garante, né? Isso tudo, então, nesse momento, o próprio Zé me disse, o interesse pela ALCA já tinha desaparecido. O Departamento de Estado continuava a ter algum interesse por razões geopolíticas, né? Não era mais os empresários americanos. E aí realmente veio a Conferência de Mar del Plata que digamos, colocou o jazigo, né, na ALCA, mas ela já estava morta, como negociação econômica ela já tinha acabado. Agora, a questão da América Latina, quer dizer, por exemplo, a política externa do presidente Lula, ela foi muito rotulada como bolivariana, de certa maneira. E muitas pessoas diziam, não, mas vem aqui o Evo Morales, fala grosso, e aí a Petrobras passa a pagar mais. Tal. A sua política externa ela foi definida numa frase lapidar do Chico Buarque. Ele dizia o seguinte, quer dizer, não fala fino com os Estados Unidos, mas também não fala grosso com a Bolívia. Do ponto de vista econômico, isso foi bom para o Brasil? Se o senhor pudesse fazer um balanço. Eu não tenho a menor dúvida, porque nós atingimos... Gente, é preciso também primeiro é preciso viver em paz com os vizinhos. Por que a integração sul-americana é tão importante, né? Não é só pelo lado comercial, porque a gente vende muito para a Argentina, quando falavam muito, vamos desagregar o Mercosul, transformar a área de livre comércio. A conversa parou, né? Porque os próprios industriais paulistas, quando chegou perto disso, veem que o mercado argentino é muito importante. Não, e a indústria está toda integrada já, né? Toda integrada, etc. Então, mas, na época, veja, o que a Bolívia fez, ela nacionalizou o petróleo. Gente, eu sou da geração que falou, agora talvez não se diga isso, mas na minha geração o petróleo é nosso. Então não podia negar à Bolívia o direito de nacionalizar o petróleo. E o reajuste que houve no preço do gás, hoje ninguém mais nem fala, tá? Não teve peso nenhum no conjunto da matriz energética brasileira e, mais importante, não faltou uma molécula de gás boliviano para nós. Mas tinha uma das capas mais agressivas da revista Veja, era o Lula levando um pontapé no traseiro, estava escrito, essa doeu. Ou seja, essa mídia
a direita sempre bateu muito, né, nessas alianças. Bateu enfim, porque é isso, como o Chico Buarque devia ter feito uma música com esse negócio para a gente poder fazer um hino aí no futuro, mas enfim, porque de fato há essa mentalidade de submissão em relação aos poderosos, né, e de arrogância em relação aos mais fracos. Agora, para nós não, agora nós tivemos uma relação pacífica que nos permitiu ter uma integração crescente com toda a região, que garantiu o suprimento de gás, mesma coisa com o Paraguai. Nós começamos a negociar antes de ter Lugo, depois veio o Lugo, mas antes já tinha como... O Paraguai passou a receber mais por Itaipu. Receber mais do que justo, gente. Você imagina um país que é sócio da maior hidrelétrica do mundo, Três Gargantas acho que é a maior em extensão, mas não sei se em produção de energia já mas na época não era. É o maior produtor de energia do mundo, elétrica e hidrelétrica, e cuja capital, que fica a 200 quilômetros dessa usina, é apagão. Então não tem cabimento, e é um permanente sentimento de terem sido explorados, somado, digamos, a coisas históricas da Guerra do Paraguai, etc. Então, nós negociamos de uma maneira compreensiva, mas também preservando o interesse. Aliás, foi todo aprovado pelo Congresso Nacional depois, né? Tudo isso foi... Importante lembrar. Também é importante lembrar. Então, é isso, quer dizer, eu acho que era uma política que visava o nosso interesse, o nosso comércio, não só com a América do Sul cresceu muito, mas 90% é de manufaturas que nós exportamos. Claro. A gente está tendo aqui uma aula com o chanceler Celso Amorim, volto a reiterar para todo mundo, quer dizer, que puder compartilhar, chamar seus amigos, eu acho que é importante, e, enfim, até para que possam assistir mais tarde. Mas eu queria lhe pedir para falar da África, quer dizer, a África também foi uma questão contestada. Por que o Brasil abriu tantas embaixadas, valia a pena, não valia? Era uma política externa, entre aspas, terceiro-mundista? Uma coisa, o senhor responda, por favor, que por trás disso estava o seguinte: o Brasil disputa uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, então ele está querendo investir para todo mundo, portanto vai abrir embaixada em todos os lugares para fazer quase que uma campanha eleitoral para ter uma cadeira no Conselho Permanente de Segurança da ONU. Esse é um subtexto que eu li em muitos lugares. Responda, eu queria que o senhor comentasse essas duas coisas, porque, enfim... Bom, eu acho que é muito interessante a pergunta, por várias razões, né? Bom, primeiro, 50% da nossa população é de origem africana. Seria uma razão suficiente para você ter uma relação privilegiada com a África. E, aliás, governos anteriores, em momentos diversos, de formas diferentes, trabalharam para fazer. Por exemplo, um dos grandes méritos da comunidade dos países da língua portuguesa, que foi criado lá atrás, por inspiração do José Aparecido, também foi nos aproximar de volta para a África, coisa que a gente tinha perdido durante Angola, Moçambique. Isso, Bom, então há um interesse óbvio, há um interesse econômico óbvio. As nossas exportações para a África, num período, agora não tenho assim datas precisas, mas digamos, sei lá, pegando entre 2003 e 2008, depois de 2009 com a crise caiu um pouquinho, depois recuperou, mas não sei se agora recuperou tudo. Mas não tinha multiplicado por 5, e não é multiplicado por 5 assim, bom, mas não era nada. Base zero. Não, a África, se você considerasse a África como um país, como um país, pegasse a África como um país, claro que é um artifício, mas só para ter uma ideia do que isso representa. A África como um país, como mercado para o Brasil, ela viria depois da China, dos Estados Unidos e da Argentina, na frente da Alemanha. E da França. E da França. Vamos dizer assim. Não é um mercadinho à toa, entendeu? Isso eu estou falando só de bens, porque serviços, então, mais ainda. Como são vários países, cada país lá é um votinho nas relações internacionais. Isso também é outra questão. É a nossa missão. Quer dizer, já no início do governo da presidenta Dilma, nós tivemos 2 eleições para 2 cargos disputadíssimos, de certa maneira até um pouco... Eles são cargos meio assim que dialeticamente, não é que eles se contrapõem, eles são meio diferentes. E nós elegemos os 2, um para o diretor-geral da OMC, que é o Roberto Azevedo, diplomata, e o outro para o diretor-geral da FAO, né? Que é o Graziano. Que é o Graziano. Então, isso... um espaço mínimo de um ano. E tinha gente que falava, o Brasil quer tudo, né? Como é que pode? O Brasil começou a ganhar porque queria tudo, né? Quando não ganhava nada, é porque estava dando tudo errado. Mesmo na África, você tem razão. Eu me lembro, meu grande amigo, eu tenho uma grande admiração por ele, André Singer, ficava me falando, você tem que explicar cada vez, porque a mesma viagem, porque quando o Lula viajava mais para países de língua portuguesa, eu acho que por um lado cultural, assim... As pessoas aceitavam. Pessoas aceitavam. Mas quando ele viajou pela costa leste da África, aqui, costa oeste, perdão, da África, costa ocidental da África, ele foi a vários países, Senegal, Camerun, todo dia tinha que dar uma explicação. Visita ditadores, perdoa dívidas. Todo dia tem que dar uma explicação. Aí, bom,
acho que 8 meses depois, um ano depois, o presidente da China visitou 10 países, ficou 15 dias, a Hu Jintao, e perguntaram por que o Brasil ficou só 6 dias. Então, quer dizer, você não pode contentar. E eu me lembro, aí a gente vai entrar num ponto importante, quer dizer, tinha capa da revista Business Week que chamava China-África, quer dizer, que era o esforço chinês para conquistar a África, fonte de, enfim, minerais, matérias-primas e tal. O Brasil, quer dizer, ele também disputava esses mercados, África, América Latina, quer dizer, com as suas construtoras. O Brasil era até um fator de equilíbrio para a política africana, porque eu acho que não interessa a ninguém, não é que nem que a China, nem que os Estados Unidos, não é que nenhum país individual domine a África totalmente. Né? Agora, e eu acho que o Brasil estava sendo, a política do Brasil na África é parte de compêndios sobre política internacional de outros países. Outro dia eu estava pegando um livro, eu fiz parte de uma comissão de pensadores, eu não sei se sou pensador, mas digamos de personalidades progressistas, presidido pelo Máximo D'Alema, que envolvia predominantemente europeus, mas havia outros também. Aí tinha um livro lá editado pela uma das fundações, que é a Fundação Europeia de Partidos Progressistas, ou social-democratas, ou sociais, e era sobre política de cooperação internacional. O primeiro capítulo é Brasil com a África. Olha que interessante. Primeiro capítulo. Atenção vocês aí. Agora tem um assunto que já me estocaram, que tem a ver com um episódio recente, que é o que está acontecendo com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, porque a África foi parte da política brasileira de trazer a Olimpíada para cá. E aí muita gente está começando a enxergar uma certa conexão entre esse processo de expansão diplomática do Brasil e uma investigação que está assumindo proporções assim muito além do esporte. Uma coisa assim, de realmente, a última medida foi do presidente do COB, o Nusma, ser condenado à prisão por tempo indeterminado. Quer dizer, ficou assim, e tudo sob suspeita, vai se fazer uma devassa naquilo ali. Se houver alguma relação aí, assim, a gente de fora, ninguém tem... Não tem alguma coisa aí estranha? Se houve ou não houve, eu não posso dizer. Isso aí eu não tenho nenhuma maneira de dizer. Eu, pessoalmente, tive sempre, eu não tinha relação íntima, mas tinha relação próxima do Nusman, que sempre foi uma figura importante na área esportiva, então ele sempre teve relações com o Itamaraty. Eu acho que, digamos, o Brasil ter ganho o direito de ter as Olimpíadas, o fato de nós termos 35 embaixadas na África, ou 36, sei lá, ajudou, como ajudou a nossa política nos países árabes. Agora, se em paralelo ocorreram outros fatores, eu ignoro isso. Numa entrevista ele falou, olha, as pessoas no Brasil não sabem como foi importante o apoio da África para o Brasil ganhar o direito de sediar. Veja bem, o Brasil, eu não sei, hoje em dia tem gente que critica, não devia ter tido Olimpíada, porque o Brasil se deteriorou tanto que até as coisas boas vieram num momento ruim, mas mesmo assim eu acho que foi um momento que até, apesar de tudo, foi positivo. Gente, você tem um comentarista, o âncora da BBC, no programa do World Service, desculpa aqui fazer propaganda de um concorrente, mas enfim. Obrigado pelo concorrente. Mas enfim, não era o âncora de esporte, não, era o âncora do noticiário das 7 ou das 8 horas da noite, falando com o Rio de Janeiro no fundo. Eu acho que é uma coisa extraordinária. Agora, enfim, então foi bom, mas o que eu acho que fundamentalmente, só para voltar a essa questão, nós estávamos disputando, não era com qualquer um, era Madrid, país a Espanha, um país importante, com o empenho do rei, de todo mundo, Chicago, terra de onde vinha o Obama, não é a terra natal, mas de onde ele vinha, reduto eleitoral do presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, como ele sempre gosta de dizer, e Japão, uma das maiores potências econômicas do mundo. E o Brasil ganhou, a coisa foi em vários turnos, e ganhou de uma maneira interessante, porque se você acompanhar um padrão de votação, eu acompanhei muito isso em política internacional, é muito raro acontecer isso. A Espanha teve menos voto no final do que teve no início, o que significa que havia uma simpatia pelo Brasil. Certamente havia países que já se haviam comprometido, por uma razão ou por outra, troca de votos, ou qualquer coisa, com a Espanha, mas que depois passaram para o Brasil. Então isso eu não tenho a menor dúvida que esse soft power brasileiro foi usado ao máximo e de maneira sempre positiva. Eu queria retomar um ponto que a gente dizia o seguinte, quer dizer, o papel da África, o senhor dizia que foi muito importante para o Brasil conquistar os Jogos Olímpicos. Então, as pessoas medirem um pouco, vamos dizer, essa questão do custo-benefício. Quer dizer, o Brasil abriu várias embaixadas, perdoou dívidas, mas ampliou muito também, vamos dizer assim, a sua influência na cena internacional. Bom, isso não tem a menor dúvida, né? Eu já mencionei aí em outras ocasiões, não sei, a vitória na OMC, na FAO, que são organismos de grande projeção. Muito dificilmente um país tem os dois ao mesmo tempo. Então isso já ocorreu depois do governo Lula, mas é resultado dessa política, ocorreu no governo Dilma,
claro que conduziram bem o processo, mas quer dizer, é resultado dessa política anterior. E não é só Olimpíada, é comércio, é aproximação, é também, a África também, a gente tem que pensar o seguinte, até eu fui ministro da Defesa, até do ponto de vista estratégico, né, o Atlântico Sul é parte da nossa, a própria Marinha gosta de chamar aqui a parte mais próxima, as 200 milhas, de Amazônia Azul, mas não, além da Amazônia Azul são as rotas marítimas, então é muito bom e muito importante que a gente tenha relações fortes com a África, e isso eu acho que é uma coisa... Notícia em primeira mão, acaba de ser confirmada, a Catalunha declara sua independência. Então a gente está aqui, quer dizer, com especialistas em relações internacionais, e aqui está dizendo o seguinte, quer dizer, declara a independência, mas suspende seus efeitos, quer dizer, ela declarou uma independência, mas quer negociar. Eu queria pedir a sua opinião sobre esse fato, quer dizer, que sai da nossa temática, mas não podemos eu, se fosse ministro do exterior, não ia dar opinião alguma sobre isso, né? Mas não sendo, quer dizer, eu acho que você tem aí uma dificuldade. O princípio das nacionalidades foi aceito na época do Wilson, por bem ou por mal, não sei, é um princípio... do presidente Wilson, no final da Segunda Guerra Mundial. Isso, no final da Primeira Guerra Mundial. Da Primeira Guerra Mundial. E isso vigora. Então, o que é preciso levar em conta, eu não sei, eu sou muito a favor da manutenção da integridade territorial dos estados, porque essas coisas não têm fim, como se viu, aliás, na Iugoslávia. Eu não estou falando aqui de um país ou outro, mas é porque você nunca termina. Você começa a partilhar, você vai claro, porque existe o separatismo básico na Espanha. Não, e mesmo dentro de uma minoria tem outra minoria, né? Quer dizer, você, por exemplo, hoje tem o Kosovo, mas dentro do Kosovo tem os sérvios também, então você não sabe onde isso termina. Então eu não posso dizer, ninguém traça os destinos do mundo, assim, mas eu acho que se você puder conciliar o máximo de autonomia nacional com a preservação do Estado, que não é coisa simples, mas eu acho que é o que se deve fazer. Eu acho que talvez ao longo desses anos, quer dizer, talvez o governo central, eu não posso fazer um julgamento, mas talvez não tenha compreendido a força desse sentimento catalão, que obviamente ganhou impulso com as crises econômicas recentes, e eles sentiram que eles estavam pagando mais do que... Então, quer dizer, talvez tivesse que ter se antecipado a essa situação e concedido maior autonomia, e eu acho que isso talvez tivesse resolvido. Agora, eu não sei quem sou eu para falar como é que deve ser a Espanha. Eu acho que é um problema complexo. Essa disposição ao diálogo é positiva. Eu acho que a repressão também ao referendo foi muito negativa, né? Para a imagem na Europa Ocidental, ninguém mais está acostumado a ver. Isso não se faz mais. Isso é franquismo, de certa maneira. Então, quer dizer... O apelo do Alckmin, às vezes, reprimindo alguma... Então, eu acho que o fato dele ter declarado ou não, mas de qualquer maneira ter também se aberto ao diálogo, é sinal de que pode haver alguma solução. Eu acho que deve ser aproveitado. Vamos passar então para a questão nacional, quer dizer, a gente fez uma radiografia na parte 1 da entrevista, quer dizer, a gente vai colar as duas depois no YouTube, sobre esse papel do Brasil ter uma política externa ativa e altiva, como o senhor mencionou. Hoje o Brasil está sendo muito criticado, especialmente na política externa, por uma certa submissão a interesses internacionais, especialmente dos Estados Unidos. O senhor concorda com esse diagnóstico? Eu concordo. Eu acho que, digamos, sobretudo, é uma opção. Primeiro, ela é uma opção de política econômica e comercial de submissão ao capital financeiro internacional. Isso eu acho que, digamos assim, é a espinha dorsal. Aliás, o capital financeiro, mesmo brasileiro e o internacional, já eram muito a favor da ALCA, na época. Então, isso era um projeto estratégico que já vinha de longe. Quer dizer, econômico estratégico, mas há um lado político também, que você, ao fazer isso, evidentemente, as coisas econômicas têm também um reflexo político. Então, o Brasil não toma iniciativas. Aí também, em parte, porque talvez esse governo não queira tomar, né, por uma visão, é que há uma visão, não sei, a única visão que eu vejo é essa, econômica, comercial, de aceitação plena do domínio do capital financeiro internacional, privatizações, que não são só privatizações, são desnacionalizações. Eu acho que é muito importante frisar isso, porque privatização pode ser bonito, né? Passar para um empresário privado, mas não é passar para um privado. Às vezes até uma companhia estatal, estrangeira. Statoil da Noruega, estatais chinesas. Mas o senhor está falando assim, quer dizer, num âmbito mais econômico. Na política externa, especificamente... Mas uma coisa tem relação com a outra. Na política externa, eu acho que há, sobretudo, ela é o seguinte, eu acho que a política externa brasileira, o que eu já disse algumas vezes, ela, nos melhores momentos, ela cumpre tabela, não faz nada. E nos piores, ela é inconveniente, como foi no caso da Venezuela. Eu ia chegar nesse ponto. Inconcebível
Um país do tamanho do Brasil, com as dimensões do Brasil, com as afinidades que o Brasil tem com a Venezuela como povo, né? Com o fato de ter fronteira com a Venezuela, que haja um esforço de mediação agora, que está havendo, felizmente, está havendo um esforço de mediação, e que o Brasil não tenha participação alguma. Depois de ter sido chefe depois de ter do grupo de amigos da Venezuela. Como eu contei antes, mas enfim, isso é uma coisa inconcebível, as pessoas não entendem. E aí o nosso chanceler, eu não quero fulanizar nada, porque essas coisas são estruturais, né? E ele, como senador, sempre me tratou com respeito, então eu não quero entrar numa... Mas ele disse algo que é uma coisa, é até verdade, mas a realidade é que é triste, que senão o Brasil não pode participar como mediador, porque o Brasil tomou um partido. Tem lado. Exatamente. Esse que é o absurdo. Explica por que isso é um absurdo, porque tem muita gente achando que isso é bom. Porque a política do Lula era ideológica, mas nós conversávamos com os dois lados. A política atual não é ideológica, mas ela só conversa com a oposição. Então é isso que as pessoas não compreendem. Eu acho que, digamos, falou-se que na América Latina, simpatia, etc. Olha, eu não vou fazer a contabilidade, provavelmente o Chávez veio mais vezes, mas o Uribe, da Colômbia, que era de direita ou de centro-direita, veio muitas vezes, e quando ele tinha um problema, a primeira pessoa que ele procurava era o Lula. E uma coisa interessante na Venezuela, o Capriles, que concorreu com o Chávez, ele dizia que ele queria ser um Lula na Venezuela. Ele usava como parâmetro, vamos dizer assim, o ex-presidente Lula. Eu quero, mas eu tô... Seria uma esquerda herbívora. Sei lá, não sei. Isso é uma outra classificação, vamos dizer assim. Se ele queria mesmo, se ele estava só usando, não dá para eu poder julgar. Mas, de qualquer maneira, a visão que havia sobre o Lula na América Latina, todo mundo queria aparecer na foto com o Lula. Aliás, não só na América Latina, no mundo inteiro. Nós vamos chegar nesse ponto de aparecer na foto, que é uma pergunta que eu tinha aqui guardada. Isso foi dito por um colega seu de Itamaraty, o embaixador Rubens Recupero. Disse que hoje no Brasil ninguém quer aparecer na foto ao lado do, entre aspas, presidente Michel Temer, né? E aí eu lembro, quer dizer, que dias atrás veio Barack Obama ao Brasil, pediu para não ter nenhum contato com políticos, de repente ele sai, vai para a Argentina e vai lá jogar golfe com o Macri. Tá ruim sair na foto aqui no Brasil? Quer dizer, o senhor já viu alguma situação parecida na história? Eu preferi que ele também não tivesse ido jogar golfe com o Macri, não. Mas, de fato, isso ilustra. Quer dizer, ele veio ao Brasil, país de maior dimensão, como está. Não. Veja bem, as pessoas são pragmáticas. Não é que vai abandonar, ninguém vai ter relação com o Brasil. O Brasil é muito grande. Agora, as pessoas também veem nessa crise de legitimidade também uma instabilidade, então não querem se comprometer e é natural que seja assim. Eu acho que os Jogos Olímpicos foi esvaziado, teve vários momentos. Eu acho que os países não fazem só um julgamento moral, é um julgamento prático, né? Esse governo, esse pessoal, essa gente não dura. É assim que eles leem. É assim que eles leem. Por exemplo, o Netanyahu veio à América Latina, não veio ao Brasil, que tem sido muito comum, né? Na outra vez o Shimon Peres veio, não sei se ele foi outro país, acho que não, veio só ao Brasil. O contrário. Falando de Oriente Médio, acho que tem... Falando de Oriente Médio, desculpa eu falar uma coisinha, porque as pessoas... a megalomania do Brasil. Uma vez o ministro exterior do Egito, Abu Ghait, que é atualmente secretário-geral da Liga Árabe, ele era, na época, ministro exterior, ele telefona, uma das crises entre Palestina e Israel, acho que era a questão dos assentamentos em Jerusalém Oriental, tenho a impressão, ou era Gaza, não me lembro mais qual era a situação. De qualquer maneira, ele me ligou, disse assim, Celso, pede ao presidente Lula para falar com o Shimon Peres, não subestime a influência do Brasil. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta justamente aí do episódio que o senhor esteve no centro, que é um episódio que foi assim, o governo foi assim muito criticado por antecipação e depois se viu que na verdade o governo agiu muito corretamente e teve um papel muito importante, que é na célebre declaração de Teherã, um acordo negociado em que o Brasil, de repente, assim, naqueles momentos, assim, uma brecha da história e que o governo do presidente Lula, o senhor, souberam aproveitar. Né? É o momento em que aparece uma brecha, se aproveita. Eu queria que você reconstituísse isso, que o Brasil teve um papel na negociação da produção de energia nuclear do Irã, e é um acordo que foi feito, negociado com a Turquia e tudo, e que, assim, só não foi adiante porque chegou uma hora que as outras potências acharam, opa, o que está acontecendo aqui? Como é que... Bem, primeiro precisa dizer o seguinte, nós já tínhamos alguma relação com o Irã, naturalmente, porque o Brasil tinha relações com todos os países do mundo, tinha que ter. O Irã é um país de 70 milhões de habitantes, tem recursos vários, etc. Não há por que o Brasil isolar o Irã, nós não temos que comprar brigas que não são nossas.
Mas quem nos pediu para começar essa negociação foi o presidente Obama, Ou numa seja, reunião. a velha relação que os Estados Unidos era muito melhor do que as pessoas gostam de admitir. Não, ele disse duas coisas fundamentais. Foi numa conferência em L'Aquila, na Itália, logo depois do terremoto que teve lá em L'Aquila, uma conferência de um grupo que chamava G8 mais 5, que era um chamado G8 da época, mais 5 países emergentes, entre os quais o Brasil. BRICS, mais ou menos, BRICS mais México, digamos assim, ficando muito. E nessa reunião, que o tema central da reunião era clima, falou-se acho que um pouquinho de clima, e o resto do tempo, quase todo, nesse encontro, que foi pedido pelos Estados Unidos, ele falou do programa nuclear iraniano, como isso era um problema para ele. E ele disse duas coisas essenciais. Uma, as palavras lá dele eu estou apenas reproduzindo, eu estendi a minha mão e não fui correspondido, o que era, aliás, verdade, em parte. Ele fez umas aberturas e não teve uma receptividade que ele esperava. E segundo, ele disse assim, eu preciso de amigos que conversem, que falem com quem eu não posso falar. E aí, não ficou nisso. Ele mandou emissários ao Brasil para explicar em detalhe o acordo que eles estavam querendo fazer, não só eles mais a Agência Atômica, mais o grupo P5+1, que depois acabou fazendo um acordo, qual era o acordo. Mas os Estados Unidos é que estava levando isso. Explicado. E nós, juntamente com a Turquia, conseguimos exatamente isso. Levamos 5, 6 meses para fazer, talvez até um pouco mais para conseguir. Mas fizemos exatamente isso. E não é isso. Aí não, mas as condições tinham mudado. Não, as condições não tinham mudado, porque 3 semanas antes, eu conto isso tudo no meu livro em detalhe, né? 3 semanas antes da nossa visita. Tá tudo de lado. Vou fazer a propaganda aqui, ó. Vai ser uma nova edição com apoio do Noam Chomsky, um grande orgulho para mim. Essa já tem do Kofi Annan. Teran Ramalaidor, Memórias da Política Externa Ativa e Altiva. Pois é. Então, 3 semanas antes, o Obama escreveu uma carta reiterando quais eram os elementos essenciais para um acordo, e foi lá que nós obtivemos isso. No meio tempo, eles mudaram de ideia e conseguiram convencer, essa é uma coisa que eu exploro no livro, é difícil, mas o fato é o seguinte, o Brasil agiu com altivez e teve muita coragem depois, juntamente com a Turquia, porque aí os Estados Unidos, apesar de tudo, eu sempre digo que a Hillary Clinton, quando eu tive um diálogo por telefone, ela não foi a primeiríssima pessoa que eu falei, porque lá ainda em Irã, o Lula ligou para o Sarkozy, aí o Sarkozy queria falar em francês, ele passou o telefone para mim, eu falei com o Sarkozy. Mas a primeira pessoa que eu liguei para falar mesmo, eu tentei falar com o Lavrov, mas também não consegui, por uma outra razão, mas aqui que eu queria falar era uma diferença de horário muito grande com os Estados Unidos, né? Então eu consegui falar na hora de uma escala que eu ia fazer em Madrid. E telefonei para Hillary Clinton, e aí o comentário que eu fiz com os meus colegas foi assim, ela não leu, mas não gostou. Né? Porque ela já tinha decidido naquela altura que eles queriam, que não ia, que era politicamente mais conveniente ou para os Estados Unidos, ou eleitoralmente, aí é um julgamento que se pode fazer. Não fazer o acordo que eles mesmos haviam proposto. Agora, eu fico contente que 5 anos depois eles fizeram um acordo. Não é exatamente igual, até porque no meio tempo, naquela época, o Irã tinha 2.000 quilos de urânio levemente enriquecido, que é o que se usa para eletricidade. E com aquilo, se ele voltasse a enriquecer, etc., daria para fazer uma bomba, talvez uma bomba e meia, não sei, 2.200 quilos, talvez, não sei. Aí há uma certa polêmica, não mais do que 2, com certeza, porque não é um arsenal atômico. O acordo que os americanos fizeram, anos depois, e que eu acho muito elogiável o que o Obama fez, o Irã já tinha 10.000 quilos de urânio enriquecido. Uma discussão se é 8.000 ou 10.000 quilos. 8 toneladas. Então, obviamente, tiveram que já negociar em condições piores. Eu queria só retomar a questão venezuelana, quer dizer, porque o Brasil mudou depois do que a gente chama de golpe, e os Estados Unidos também mudaram depois da eleição do Trump. Né? A política externa brasileira parecia monotemática desse governo, quer dizer, voltada à questão da Venezuela. Aí, de repente, vem o Trump, quer dizer, e ameaça intervir militarmente na região. Isso até que fez com que o Brasil tivesse que mudar de posição, né? Tanto que teve que se unir aos demais países da região, mesmo os que são governados por países mais à direita, falaram, olha, intervenção americana não. Ou seja, o Trump, quer dizer, de alguma maneira isolou essa hostilidade brasileira? O Trump liquidou com qualquer tipo de soft power que os Estados Unidos têm, né? Ele sabe disso, por isso que ele ameaça tanto com o hard power, com o poder armado. Isso, eu acho o seguinte, embora isso, pelo que eu saiba, saiu numa nota
do Mercosul essa crítica. Mas no final da nota, que começa falando da situação da Venezuela e criticando a violência dentro da Venezuela, e no final repudia, ou não sei que palavra usa, mas de qualquer maneira rejeita a ideia de ação militar. Agora, eu acho que esse fato é gravíssimo, porque eu não me lembro, eu tenho 50 anos ligados à vida diplomática e já me interessava antes, eu não me lembro, vamos deixar a situação de Cuba à parte, porque foi a crise dos mísseis, no auge da Guerra Fria, e não é bem a América do Sul. Na América do Sul, eu não me lembro de jamais um país, dos Estados Unidos jamais terem ameaçado um país com o uso da força. Não quer dizer que eles não tenham feito coisa, mas ter ameaçado um país do uso da força. O que, além de tudo, é uma violação da Carta da ONU. Então, isso em si justificaria uma reunião da Unasul, especificamente sobre isso. E não apenas ser uma nota de pé de página. Seria uma reação muito mais dura. Teria que ser uma coisa que não existe. Se fosse Estados Unidos, ou China, ou Rússia, quem quer que fosse. Se ameaçar a integridade territorial de um país da América do Sul, eu não me lembro disso ter ocorrido antes. Como é que o senhor acha o estrago que o Trump provavelmente está fazendo? Qual o tamanho do estrago que o Trump está fazendo na diplomacia mundial? O entendimento dos países, das instituições. Como é avaliar isso aí? Não, eu acho que o Trump expõe os Estados Unidos e o mundo a grandes riscos, né? Porque você não está lidando necessariamente com pessoas absolutamente racionais dos outros lados também. Né? Então, você dizer que vai destruir a Coreia, que vai ser fúria e fogo, não sei o quê, não é uma maneira que... Não é essa maneira, ou ele, por meio do Twitter, desautorizar o secretário de Estado, porque... Eu nem sabia, mas que supostamente estava procurando algum diálogo com a Coreia do Norte. Eu acho que isso tudo é lamentável, né? Quer dizer, essa subvalorização da diplomacia, do diálogo e essa supervalorização da força. Eu acho que a maior parte das coisas que ele promete fazer, ele não vai fazer. Mas o risco é grande de que no meio tempo alguma coisa aconteça. O que o senhor acha que vai acontecer na Coreia do Norte? Quer dizer, porque essa é uma questão que está todo dia no noticiário, quer dizer, a gente tem de um lado Kim Jong-un, de outro lado... Eu não sei o que eles vão inventar, porque quando eles fazem, veja bem, mesmo nessa questão do Irã, que eles depois concordaram com o acordo, tem que fazer toda uma narrativa, não, mas nós fizemos o acordo agora porque teve sanções, então a gente conseguiu... Não conseguiu nada de melhor, eles têm mais inspeções agora porque tem mais urânio. Né? Naquela época, se saísse os 1.200 quilos, que era o que estava pensando, o urânio que ia sobrar no Irã não estava fazendo nem sequer uma bomba atômica. Então, a situação toda diferente. Então, eles vão inventar uma narrativa. Isso eu não tenho a menor dúvida, porque eles têm grande domínio ainda sobre... E eles vão inventar uma narrativa. Mas a minha impressão que vai acontecer é que vai acabar havendo uma aceitação de fato da existência das armas nucleares na Coreia do Norte, como há uma aceitação de fato, progressivamente ocorreu em relação à Índia, Paquistão, bom, sem falar em Israel, obviamente, né? E aí eles vão ter uma narrativa qualquer para discutir, para achar. Porque eu não vejo margem para recuo do norte-coreano tampouco. Também não tem. Não, porque o regime dele depende disso, né? O regime dele depende disso. Ele vê, digamos, vamos usar aqui a nomenclatura ocidental, outros ditadores, né? Como foi, e que são, de fato, no caso, foram, como Saddam Hussein, ou como o Gaddafi, né? Quase que ocorreu também com Assad, terem seus regimes derrubados, que os regimes que os americanos não gostam de fazer parte do eixo do mal. Você abre do arsenal atômico, você cai. Aí ele, olha, se eu tivesse arsenal, infelizmente, para ele, a visão dele, arsenal atômico é sinônimo de soberania. Paulo, deixa eu tentar mudar aqui um pouco o rumo da conversa, porque a gente falou, e a gente tem vários temas. É evidente que a política externa é o tema mais próximo à sua trajetória, mas o senhor foi ministro da Defesa também, no governo da presidente Dilma, e foi um período muito interessante, quer dizer, porque nesses 4, 5 anos ali, quer dizer, a gente não teve crises ali com os militares, embora ela tenha tocado em pontos sensíveis, como, por exemplo, Comissão da Verdade. Como é que o senhor atravessou esse período na Defesa? Vamos dizer assim, quer dizer, que era um pouco... Talvez tenha sido um desafio muito grande aí na sua... Olha, eu não sei, eu acho que eu brinquei disso, que uma vez que o Lula me perguntou, o presidente Lula me perguntou como é que eu estava indo, eu falei, olha, no Itamaraty eu podia ser guerreiro, aqui eu tenho que ser diplomata. Né? E havia muita conversa, eu tive a sorte que os 3 comandantes, tanto do Exército, General Enzo, da Marinha, Almirante Moura Neto e o Brigadeiro Saito, eram pessoas de boa índole, de boa formação, postas ao diálogo, com liderança nas suas próprias corporações, respeitados, e nós pudemos tratar das coisas que pareciam impossíveis.
Quer dizer, eu tenho depoimento de membros da Comissão da Verdade que disseram, aliás, disseram amplamente, poderia até repetir, mas assim, eu jamais imaginaria que isso poderia acontecer quando a Comissão da Verdade visitou, por exemplo, em Recife, lugar onde eram praticadas torturas, levados e acompanhados pelo general do Comando Militar do Nordeste. Né? Então, fatos foram. Agora, tudo isso foi feito com conversa, com jeito, evitando também excessos de estridência nas críticas. E depois eu devo dizer o seguinte: eu tinha muito respeito pelos militares e tenho muito respeito pelos militares como organização e com a capacidade deles de cumprir missão. Que quando você tinha um problema, digamos, tipo Olimpíada já não foi na nossa época, mas a preparação sim, na minha época. Mas o Copa do Mundo, visita do Papa, você precisava realmente ter certeza que as coisas iam correr bem, defesa cibernética nesses eventos e tal, eram as Forças Armadas. E a presidenta Dilma, como o presidente Lula, tinha uma visão muito clara do valor estratégico das Forças Armadas para a defesa do Brasil, que é uma coisa que as pessoas às vezes não percebem que isso importa. O Brasil, sendo o tamanho que é, tendo os recursos que tem em energia, em água doce, em biodiversidade, tem sim que ter Forças Armadas fortes. Não para agir internamente, mas para se defender de algum conflito que possa acontecer. Todo mundo sabe, a Segunda Guerra Mundial, no final a gente deu lá uma narrativa de que nós estávamos para defender a democracia, mas na realidade o que estavam navios brasileiros foram afundados e a gente foi levado a uma guerra. Você pega até essa biografia recente do Getúlio, que é muito boa, aliás, do Lira Neto, você vê que o Brasil procurava ter relações com todos, com todo mundo, independentemente com todo mundo. Mas às vezes se cria uma situação que é inevitável. Então o Brasil tem que estar preparado, sim, para eventualidades e a defender a sua população, o seu território. O Brasil equipou as Forças Armadas, quer dizer, houve a compra dos caças. Hoje, um caso que está sendo alvo de disputa judicial, criminalizado, de certa maneira. Totalmente absurdo. Pois é, eu queria que o senhor falasse da importância disso. Porque a aeronáutica sempre foi a preferência da aeronáutica. A preferência inicial do presidente Lula, e aliás era também a preferência minha e do ministro da Defesa, na época, era dos caças franceses. A aeronáutica, talvez até por uma visão muito sensata e realista das realidades orçamentárias brasileiras, principalmente por essa razão, e ao mesmo tempo, ele queria ao mesmo tempo aviões que trouxessem avanços e que representassem transferência real de tecnologia e de produção para o Brasil, mas que ao mesmo tempo não tivesse um custo de manutenção tão caro, como era o caso do francês. Por isso eles escolheram, e sempre foi o Gripen. Então, eu até me espantei, até ri. Até uma colunista, eu aqui não vou citar nomes, mas até minha amiga e tal, embora ela tenha uma visão diferente, que sempre é muito crítica do Lula, ela disse, olha, se os suecos pagaram algum lobby, eles perderam tempo e dinheiro, porque a escolha da aeronáutica sempre foi. E eu sou testemunha de ver a presidenta Dilma pedir à aeronáutica que fizesse o parecer técnico, e era o mesmo parecer que eles tinham feito 3 ou 4 anos, 3 anos antes, ou 4, 3 anos e meio antes, pelo da aeronáutica. E isso orientou a escolha exclusivamente. E o submarino nuclear, esse projeto, por que ele é importante para o Brasil? Quer dizer, qual que era a demanda da Marinha em relação a isso? Bem, Brasil, a gente esquece o tamanho do Brasil, uma coisa que eu digo, desculpe, mas eu moro no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, a gente olha aquilo tudo e acha normal, né, que tem lá um Pão de Açúcar. Não é normal, não tem nenhuma outra cidade no mundo que tenha a beleza do que tem o Rio de Janeiro, não é normal. País como o Brasil, aqui, isso não tem a ver com o submarino, mas que tem fronteiras com 10 países, de quase 17 mil quilômetros de fronteira, e tem o maior litoral atlântico do mundo. Amazônia Azul. Amazônia Azul, o maior litoral atlântico do mundo. Né? Maior que qualquer outro país. Falam muito da OTAN, Atlântico Norte, mas nós temos o maior Atlântico. Então nós temos que defender nosso território e depois, naturalmente, com pré-sal, mas mesmo antes do pré-sal, que o Brasil tem que defender. E só para as pessoas saberem, nós não temos uma arma nuclear, não é um submarino que vai jogar uma bomba. Jogar uma bomba, é propulsão nuclear. E qual é a principal característica do submarino nuclear? Poder ficar mais tempo submerso e, portanto, ficar mais tempo invisível e poder agir contra eventuais. A gente não pode excluir que haja. Você pega estudos de americanos, eu me lembro, americano tem um que, se não me engano, é Richard Clare, K-L-A-R-S, mas Richard não tenho certeza, que escreveu um livro sobre energia e recursos naturais. Aí pouco depois eu li quando eu estava na defesa, eu li um relatório lá de um russo também sobre recursos naturais. A escassez de recursos naturais, dentro de 30, 40 anos, vai ser muito grande. Né? Nós temos que proteger os nossos. Né? E eu acho que isso, você tem que ter forças armadas adequadas. E proteger a Amazônia. Não permitindo, inclusive, que países de fora da região
vamos cooperar aqui com os países da região de maneira igual. Como é que o senhor vê o exercício militar norte-americano na Amazônia? Eu acho lamentável e fiquei surpreso, porque há um aspecto que eu sempre vi, grande interesse e grande firmeza, foi nos militares defenderem que na Amazônia não se mexe. Eu tive a ocasião de cooperar com eles como ministro do exterior, mas mais ainda, evidentemente, como ministro da Defesa. Sempre vi o grande interesse deles, eu fiquei muito surpreso ao ver. É uma operação humanitária. Mas, gente, ninguém pode distinguir hoje em dia o que é uma operação humanitária. A derrubada do Gaddafi começou como uma operação humanitária. As ONGs também que entram aí como ações humanitárias também. Né? E também, ao mesmo tempo, são observadores. Mas, gente, o cara está observando, começa observando. Para que quer ver para observar? Isso aí eu acho realmente lamentável que tenha visto na decisão. Bom, como é que o senhor enxergou esse pronunciamento para alguma coisa sirva o corte orçamentário e essa operação pare. Agora, como é que o senhor enxergou esse pronunciamento, aquela aula do general Mourão e depois a reação do general Vilas Boas, que criou um clima que parecia uma novidade ruim da situação política, que há ali o fantasma de uma intervenção militar. Como é que o senhor enxergou isso? Como é que o senhor viu isso? Como é que o senhor explica isso? Como é que é? Olha, eu tendo a ser otimista de que os militares respeitarão a Constituição. Eu acho que houve uma infelicidade vocabular. O general Mourão realmente falou demais e tal, mas isso é uma questão disciplinar. Eu acho que, digamos, de tudo isso, para tentar extrair o que eu acho que é uma coisa arriscada, é a interpretação dada ao artigo 142 da Constituição, que prevê que a missão das Forças Armadas é a defesa da pátria e dos poderes constituídos, e a pedido deles, ou de um deles, a lei e a ordem. É uma pequena brecha, mas é uma brecha condicionada ao pedido de um dos poderes. Civis, são poderes civis, né? Talvez tenha sido involuntário, né? Vamos dar esse crédito, porque eu sempre tive uma excelente impressão do general Vilas Boas, como um homem amazônico, inclusive, eu sei que, embora ele seja do Sul, esteve 3 vezes na Amazônia, tem um grande defensor. Eu fiquei assim um pouquinho surpreso de dizer, se houver um caos. O problema de causa é um pouco uma questão do Conselho de Segurança da ONU. Que você pode agir quando há uma ameaça à paz e à segurança internacionais. Mas quem diz o que é uma ameaça? Não está escrito em lugar nenhum. Então, quem diz o que é ameaça à paz e segurança internacional é o Conselho de Segurança. Então, é a mesma coisa com relação ao caos. Quem diz o que é um caos? Não está investido nas Forças Armadas o poder de julgar. Esse que é quando, por exemplo, quando havia uma ação unilateral dos Estados Unidos no Iraque, disse, olha, o problema é o seguinte, quem é que vai julgar as condições estão dadas? Não pode ser um país isoladamente. Então, não pode, aqui no caso do Brasil, tem que ser o poder civil. Né? Independentemente das ambiguidades que possa haver, mas com relação a isso não há ambiguidade. O senhor acha que nessa crise faltou punição, não? Gente, eu prefiro não entrar nisso, porque muitas vezes você tem formas mais sutis. Eu acho que o que foi, talvez tenha sido atribuir isso a uma infelicidade vocabular, foi essa frase. Eu sei que isso aí há interpretações variadas e tal, mas eu tendo a ver a fala inicial do Vilas Boas, né, reafirmando que é o que a gente tinha dito antes, que os problemas brasileiros só se resolvem pela eleição de 2008. E, digamos, a maneira como depois o general comandante do Sul também falou novamente, para não dar a impressão que era contra qualquer tipo de manifestação, como, digamos, tentar sossegar a questão. Eu tenho certeza que a gente vai atravessar essa coisa e não vai haver. Ora, precisa ter diálogo, precisa ter também liderança. Né? Você tem que estar presente. Nós não tivemos grandes crises, mas porque muitas vezes houve necessidade de muita conversa. E os generais da reserva, eu fui ministro das Relações Exteriores, tinha também os embaixadores da reserva, toda hora falavam. Toda hora falavam. Falavam. Então eu dizia, olha, eu estou acostumado com o embaixador de pijama, não tem problema com o general de pijama também não. Então vamos conversar. Mas através, naturalmente, do comandante do Exército, das pessoas que inspiravam. Então eu acho que isso é preciso que haja. Está sendo diálogo. Muito elogiado aqui pelo nosso público, quer dizer, várias pessoas tocando num ponto que entra aqui num novo assunto, que é a questão da política. Quer dizer, o seu nome vem sendo cogitado para eventualmente concorrer ao governo do Rio de Janeiro. Né? Até a Sandra Regina fala o seguinte, poxa, eu vi ele lá no aeroporto, quer dizer, eu teria corrido para dar um abraço. Hein? Aliás, lembrando que ele estava vindo do Rio para cá, nosso estúdio em São Paulo. É real essa possibilidade de candidatura? Olha, esse é um assunto ainda não decidido, de modo que que tem implicações também familiares, né, da vida privada, que
exige. Eu, obviamente, não quero me fazer nem sei também se vai acontecer alguma coisa e se toma outra decisão. Eu não tenho que tomar isso com humildade também. Não posso ficar pensando em me fazer de gostoso e tal. Não é isso. Agora, não porque até não As pessoas estão dizendo, aceita, tal, o governador do Rio. Não, pois é, eu tenho isso, é uma coisa, eu tenho 75 anos, eu tenho uma vida já dedicada à vida pública o tempo todo, em vários setores, das artes, do cinema, na ciência e tecnologia, quando eu trabalhei com o ministro Renato Acho, na defesa, na diplomacia. Então, eu não sei, é uma coisa que requer uma reflexão profunda. Agora, eu diria o seguinte: o lado positivo que eu vejo quando pensam no nome, se é que posso falar, não é um cabotinismo, mas digamos assim, é uma ideia de maior união das forças progressistas no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem dois aspectos. Você tem os gravíssimos problemas do Rio, que são específicos do Rio, embora alguns deles dependentes de decisões do governo federal, como, por exemplo, questões relativas a petróleo, gás enfim, a indústria naval, né? Tudo isso tem uma relação direta com o governo federal. Mas, além desses problemas todos, o Rio, desculpem os paulistas, sempre foi o farol do Brasil. Né? Não, porque os paulistas pensam muito em São Paulo. É verdade. O Museu de Ipiranga aqui mudou de nome, virou Museu Paulista. Eu fiquei surpreso. Lá foi proclamada a independência, gente. A independência do Brasil. Né? Então, o Rio sempre pensou no Brasil. O do Ipiranga, as margens plásticas, só para lembrar. Então, quer dizer, no Rio o Brasil foi pensado, e é sempre pensado. Né? Talvez ele seja construído mais aqui economicamente em São Paulo, mas ele é pensado no Rio de Janeiro. Então, eu acho que, digamos, isso também é importante, revalorizar o Rio de Janeiro. Então, é preciso que tenha um nome que una as forças progressistas. Agora é um rabo de foguete, né? Quer dizer, porque realmente a situação lá não está fácil. Pois é, não sei. Isso também olha, enfrentar problema difícil não é eu acho que isso, o desafio não quer dizer que você tem que enfrentar do tamanho que o desafio é, né? E ver o que pode fazer o melhor possível. Eu sempre digo que as pessoas, ontem eu estava num evento e as pessoas também fazendo não sobre esse assunto, mas uma visão muito pessimista, assim, algumas pessoas, sobre, digamos, o progresso do fascismo, autoritarismo, várias coisas que estão acontecendo no Brasil, nas áreas mais variadas, né? A falta de respeito à diversidade, enfim, todas essas coisas. Por isso, olha, a gente tem que sempre olhar para ver, eu como polícia exterior, para olhar, tem uma fresta, eu estou vendo uma luz naquela fresta, eu vou atrás daquela fresta e tentar largar. Se der, deu. Eu vou ler, Paulo, só antes de passar a bola para você, aqui uns comentários de leitores nossos, agradeço a todos. Maria Fernanda Grande, Celso Amorim, que diz, Carmen Saporetti, voto nele, faço campanha voluntariamente. Lília Goyen, Celso governador do Rio, sim. Lúcio Santana seria um ótimo governante. Regina Ferreira, tomara que aceite, o Rio merece. Enfim, muitas pessoas aqui, olha, Carmen Ferreira também dizendo, olha, imagina o Celso governando o Rio de Janeiro. Leonardo Vasconcelos, sou metalúrgico, técnico em construção naval, os estaleiros estão falidos. Cornélio Alencar seria uma boa para o Rio. Gilberto, que se coloca aqui como Gilberto Vovô, seria muito bom para o Rio. Quer dizer, uma pessoa também... Tem a solidariedade vovô também. Tem vovô. 10 netos. 10 netos. Vovô recorde. Fala, Paulo. Então, tem muita aceitação aqui. Nós vemos assim uma situação que eu fico imaginando... Tem uma questão com a nossa cultura, que ela anda completamente estagnada. Nós temos o Ministério da Cultura que não se acerta, desde que foram... Primeiro foi extinto. Primeiro foi extinto, depois voltou. O primeiro-ministro, pelo menos, fez um favor patriótico, né? Denunciou um tráfico de influência. O segundo entrou para a história como sujeito que xingou o Radwan Nassar, nosso maior né? O escritor vivo, né? E um dos maiores de todos, né? O Prêmio Camões. Né? Bem, o senhor, durante a ditadura militar, o senhor foi presidente da Embrafilme, que era um órgão importante da cultura, e o senhor, nessa condição, o senhor fez um filme que denunciava a tortura. O senhor usou um cargo para justamente, financiou, né? Não é que o senhor fez o filme, mas o senhor criou as condições para que o Brasil autorizou a produção de um filme, que era um filme que desafiava a ordem. O senhor não acha que está faltando um pouco disso, assim, nas pessoas que têm poder na nossa cultura? De comprar um debate que tem um conformismo muito grande nessa cultura oficial que vem aí? Olha, era a fresta que eu estava vendo. Pois é. Né? E a fresta valeu para muitas outras coisas. Por exemplo, o filme do Leon Richman sobre a classe operária que... eles não usam black tie, mas eles usam black tie. Mas ele fez também, junto com aquele documentário, ABC da Greve. Na época estava vendo greve, tudo financiado pela Embrafilme, e eu fui sobrevivendo. Quando estava falando do tema de tortura, que não era mais praticada, digamos, pelo menos sistematicamente. Aí o senhor era um rebelde, então. Hein? Não, foi pouco depois do episódio do Rio Centro, então fui colhido ali naquele momento.
Mas veja bem, 9 meses depois o filme foi liberado sem cortes. Quer dizer, o Celso Amorim foi embora, mas a obra, o filme Pra Frente Brasil, ficou e é um momento da abertura. Para falar de uma coisa que eu me orgulho, Carlos Castelo Branco botou na coluninha dele que tinha contribuído para a abertura e que o diretor-geral da Embrafilme não foi compreendido. Não, o Pra Frente Brasil realmente é um marco. Mas imagina, o mérito de fazer o filme é do Roberto Farias. Mas não está faltando assim, por parte dessa cultura, as pessoas querem abolir, mexer com a Lei Rouanet, as pessoas querem, assim, essa postura rebelde, essa postura de rebelde, mas é uma postura de aproveitar a brecha, de falar, tem um problema no Brasil, vamos fazer essa discussão. De acreditar no Brasil, acreditar na cultura brasileira. Eu acho, por exemplo, que é um problema seríssimo que eu vejo no Brasil e que às vezes até a esquerda, embora ela aceite, mas na prática ela faz ainda, o que ela fez muita coisa, o governo Lula, mas precisa fazer muito mais, é um problema racial no Brasil. Você vai em qualquer colegiado, qualquer, não digo, mas quase todos os colegiados, raramente, mesmo, raramente vê pessoas negras, né, africanas. Isso é sinal de que a gente tem muito que fazer pela frente, é um exemplo, né, de áreas em que a gente precisa trabalhar seriamente. Até fechando um comentário, quer dizer, a revista, a Globo, na verdade, patrocinou a vinda do Obama. Tem uma matéria na época, quando teremos o nosso Obama, quer dizer, talvez as cotas no serviço público ajudassem um pouco, não sei, quer dizer, ampliavam os espaços. O Itamaraty criou cotas antes de a lei ser obrigatória. A cota foi criada, foi uma das últimas decisões do governo Lula. Era uma cota só para a fase inicial, mas era um primeiro passo, sem que isso fosse obrigatório. Eu vou ler só um comentário aqui final do Fred Trota. Ele fala o seguinte, quer dizer, eu acho que isso resume um pouco a nossa conversa. Ele fala, Celso Amorim é o cara responsável pela imagem do Brasil lá fora. Relevante trabalho no Ministério das Relações Exteriores e foi uma profunda alavanca da nossa economia. Então eu acho que esse é um sentimento geral das pessoas que passaram por aqui. Eu vou pedir a todos vocês, quer dizer, que compartilhem com seus amigos, quer dizer, porque quem não assistiu poderá assistir. Vamos colocar as duas entrevistas, tanto no Facebook, como no YouTube, como no próprio 247, para quem puder ler no fim de semana, e dizer que foi uma grande honra, uma grande alegria tê-lo aqui, esperando em próximas oportunidades, já como candidato ao governo do Rio. Obrigado. Obrigado. Eita. Se quiser dar uma palavra final, é só para a gente se despedir. Eu estou muito satisfeito. Eu acho que só falar uma coisa importante também, eu acho que é uma parte da democracia, voltando a isso, porque eu fiz parte dessa comissão que eu mencionei, lá se falou da liberdade de imprensa, liberdade da mídia. Eu insisti muito na liberdade e pluralidade da mídia. Então vocês estão de parabéns, porque vocês ajudam a fazer com que a mídia seja plural. Estamos na luta. Gente, muito obrigado. Daqui a pouco tem o Léo Estopa aqui, à noite tem o Paulo, sou o Nick. Vamos continuar aí na TV 247. Com caneca agora tem caneca.